Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro e correto, temente a Deus, e que se afastava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e seu patrimônio era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Ele também tinha muitíssimos servos, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. E seus filhos iam nas casas uns dos outros para fazerem banquetes, cada um em seu dia, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, para que comessem e bebessem com eles. E acontecia que, acabando-se o revezamento dos dias de banquetes, Jó enviava e os santificava, e se levantava de madrugada para apresentar ofertas de queima conforme o número de todos eles. Pois Jó dizia: talvez meus filhos tenham pecado, e tenham amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim Jó fazia todos aqueles dias. E em certo dia, os filhos de Deus vieram para se apresentarem diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra, e de passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: tendes visto meu servo Jó? Pois ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e correto, temente a Deus, e que se afasta do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: por acaso Jó teme a Deus em troca de nada? Por acaso tu não puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa, e de tudo quanto ele tem? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos, e seu patrimônio tem crescido sobre a terra. Mas estende agora a tua mão, e toque em tudo quanto ele tem, e verás se ele não te amaldiçoa em tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em tua mão, somente não estendas tua mão contra ele. E Satanás saiu de diante do Senhor. E sucedeu um dia que seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, que disse: enquanto os bois estavam arando, e as jumentas se alimentando perto deles, eis que os sabeus atacaram, e os tomaram, e feriram os servos a fio de espada. Somente eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro que disse: fogo de Deus caiu do céu, que incendiou as ovelhas entre os servos, e os consumiu. Somente eu escapei para te trazer-te a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro que disse: os caldeus formaram 3 tropas, e atacaram os camelos, e os tomaram, e feriram os servos a fio de espada. Somente eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro que disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. E eis que veio um grande vento do deserto, e atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. Somente eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou sua capa, rapou sua cabeça, e caindo na terra, adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E veio outro dia em que os filhos de Deus vieram para se apresentarem diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles para se apresentar diante do Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e dizendo: de rodear a terra, e de passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: tendes visto meu servo Jó? Pois ninguém há semelhante a ele na terra, homem íntegro e correto, temente a Deus e que se afasta do mal, e que ainda mantém sua integridade, mesmo depois de teres me incitado contra ele, para o arruinar sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Mas estende agora a tua mão, e toque em seus ossos e sua carne, e verás se ele não te amaldiçoa em tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que ele está em tua mão, mas preserva sua vida. Então Satanás saiu de diante do Senhor, e feriu a Jó de chagas malignas desde a planta de seus pés até o topo de sua cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e ficou sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus, e morre. Porém ele lhe disse: tu falas como uma tola. Receberíamos o bem de Deus, e o mal não receberíamos. Em tudo isto Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz Temanita, Bildade Suíta, e Zofar Naamita, ouviram todo este mal que lhe tinha vindo sobre ele, vieram cada um de seu lugar, porque haviam combinado de juntamente virem para se condoerem dele, e o consolarem. Eles, quando levantaram seus olhos de longe, não o reconheceram, e choraram em alta voz, e cada um deles rasgou sua capa, e espalharam pó ao ar sobre suas cabeças. Assim se sentaram com ele na terra durante 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe falava palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Depois disto Jó abriu sua boca, e amaldiçoou seu dia. Pois Jó respondeu, e disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, um homem foi concebido. Torne-se aquele dia em trevas, Deus não lhe dê atenção desde acima, nem claridade brilhe sobre ele. Reivindiquem-no para si trevas e sombra de morte, nuvens habitem sobre ele, a escuridão do dia o espante. Tome a escuridão aquela noite, não seja contada entre os dias do ano, nem faça parte do número dos meses. Ah, se aquela noite fosse solitária, e música de alegria não viesse a ela. Amaldiçoem os que amaldiçoam o dia, os que se preparam para levantar seu pranto. Escureçam-se as estrelas de sua
manhã, espere a luz, e não venha, e as pálpebras não vejam o amanhecer, pois não fechou as portas do ventre onde eu estava, nem escondeu de meus olhos o sofrimento. Por que eu não morri desde a madre, ou perdi a vida ao sair do ventre? Por que joelhos me receberam? E por que seios me amamentaram? Pois agora eu jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, com os reis e os conselheiros da terra, que edificavam para si os desertos, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam suas casas de prata. Ou por que não fui como um aborto oculto, como as crianças que nunca viram a luz? Ali os maus deixam de perturbar, e ali repousam os cansados de forças. Ali os prisioneiros juntamente repousam, e não ouvem a voz do opressor. Ali estão o pequeno e o grande, e o servo livre está de seu senhor. Por que se dá luz ao sofredor, e vida aos amargos de alma, que esperam a morte, e ela não chega, e que a buscam mais que tesouros, que saltam de alegria e ficam contentes quando acham a sepultura. E também ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu, pois antes do meu pão vem meu suspiro, e meus gemidos correm como águas, pois aquilo que eu temia tanto veio a mim, e aquilo que tinha medo me aconteceu. Não tenho tido descanso, nem tranquilidade, nem repouso, mas perturbação veio sobre mim. Segui o amor, e desejai com zelo pelos dons espirituais, porém principalmente que profetizeis. Porque o que fala língua estranha, não fala aos seres humanos, mas sim a Deus, porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos seres humanos para edificação, convencimento e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas, porém mais ainda que profetizeis. Porque o que profetiza é maior que o que fala línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu viesse até vos falando línguas, o que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina? E até as coisas inanimadas, que produzem som, seja flauta, seja harpa, se não derem distinção de sons, como saberá o que se toca com a flauta, ou com a harpa? Porque também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a guerra? Assim mesmo também vós, se com a língua não derdes palavra compreensível, como se entenderá o que se diz? Porque estareis falando para o ar? Por exemplo, há tantos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é muda. Portanto, se eu não souber o propósito da voz, serei estrangeiro para o que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, dado que desejais os dons espirituais, procurai neles abundar, para edificação da igreja. Portanto, o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, meu espírito ora, mas meu entendimento fica sem fruto. Então o que é? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como aquele que não tem conhecimento dirá amém por teu bendizer, pois ele não sabe o que tu dizes. Porque em verdade tu bem dás graças, mas o outro não é edificado. O desejo do preguiçoso matará, porque suas mãos se recusam a trabalhar, ele fica desejando suas cobiças o dia todo, mas o justo dá, e não deixa de dar.